Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus aos corações, às ovelhas que desejam comer pastos verdejantes. Lembrando do nome desse canal, Grama Cristã, palavra grega que significa letra e também é alimento de ovelha. Hoje eu quero falar a respeito de um personagem da Bíblia muito especial, que tem muito a nos ensinar. Teve uma vida muito profunda, eu diria a mais profunda possível, no sentido humano. Quero falar de Salomão. Para isso eu gostaria de ler com vocês 2 versículos no livro de Eclesiastes, no capítulo 12, os 2 últimos versículos do último capítulo, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra de Deus: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Amém? Graças a Deus pela sua bendita e gloriosa palavra. Salomão foi filho do rei Davi. A monarquia em Israel começa com o povo de Israel buscando um líder para si, e Samuel vai consultar o Senhor e o Senhor permite que o governo de Israel sofra a transição de um governo teocrático, onde Deus era o rei do povo, para um governo monárquico, onde um rei seria escolhido. O primeiro rei foi o rei Saul. Ele se desviou da presença do Senhor e o seu reino foi de uma certa forma tirado, porque o seu descendente não herdou o trono. Depois de 40 anos de governo de Saul, após Saul veio o rei Davi, que reinou mais por 40 anos, primeiro em Judá e depois por todo o Israel. E depois Davi deixou o seu filho Salomão. Salomão provavelmente foi o 10º filho de Davi. Você percebe que numa monarquia ele estaria muito distante de assumir o trono. Ele era filho, segundo filho da sua mãe Batseba, sendo que o primeiro morreu quando era recém-nascido por causa do pecado do seu pai Davi para com a sua mãe Batseba. Fato é que, mesmo que ele não era o primeiro na linha sucessória, teve Daniel, provavelmente morreu, a Bíblia não relata, teve a revolta de Adonias, que tentou usurpar o trono, mas Davi depois disse que quem assumiria o trono seria realmente Salomão, que era quem Deus havia escolhido. Salomão, na sua vida, ele escreveu 3 livros da Bíblia e alguns salmos. Ele escreveu o Cântico dos Cânticos, que hoje na Bíblia está escrito como Cantares de Salomão. Ele escreveu esse livro na sua juventude. Depois, na sua maturidade, ele escreveu o livro de Provérbios. E já no fim da sua vida, ele escreve o livro de Eclesiastes, que nas Bíblias antigas era chamado de O Pregador. O Pregador. Se você tem alguma Bíblia antiga aí, você vai reparar nesse fato. E Eclesiastes, que é o livro que nós fazemos menção hoje, foi escrito no final da sua vida. Tem um escritor brasileiro, um teólogo chamado Ed Renekiewicz, que escreveu um livro sobre Eclesiastes, e ele deu um título sugestivo a esse livro como o livro mais mal-humorado da Bíblia. Na capa do livro tem até a figura de um limão.
para dizer que o livro era mal-humorado, para dizer que o autor estava em um ceticismo muito grande quando escreveu o livro de Eclesiastes. Vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. O autor do livro que eu li chama vaidade, ou traduz vaidade, entre diversas formas que vaidade poderia ser traduzida como bolha de sabão. Uma hora está aqui, já não existe mais. E eu acho que eu concordo com ele. É tudo muito transitório, é tudo muito passageiro. Um homem de muita sabedoria foi Salomão. Muita sabedoria. Ele pediu a Deus, eu acredito que ele já era sábio, porque só um sábio pediria a Deus sabedoria. Uma pessoa que não é sábia procuraria outras coisas, dinheiro, fama, poder, inimigos aniquilados, felicidade no amor, pediria qualquer outra coisa, menos sabedoria. Mas como Salomão era sábio, ele pediu a Deus sabedoria. E ele foi uma pessoa que viveu intensamente, de maneira tal que ninguém nessa terra, em minha opinião, viveu segundo os padrões humanos. Eu vou repetir. Segundo os padrões humanos, ninguém viveu tão intensamente como Salomão viveu. Ele diz, em certa altura da sua vida, que tudo o que os seus olhos desejaram, ele não negou. Você sabe o que é isso? Eu quero, eu posso, eu consigo. Querer era poder para Salomão. Tudo o que ele queria, ele conseguia. Esse talvez seja o sonho da maioria dos seres humanos. Desejar e obter aquilo que se deseja. Tem um verso no capítulo 2 do livro de Eclesiastes, o versículo 25, ele nos dá uma pista sobre quem foi Salomão. Olha o que diz. Porque quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu? É como se ele tivesse dizendo, olha, ninguém teve a vida que eu tive. Ninguém pode viver como eu vivi. E como era a vida desse Salomão, ao qual eu dei o título desta mensagem, o maior vida louca da história? Como era essa vida? A vida de Salomão, ela foi, como eu já disse, muito intensa. Vamos começar pelo seu conhecimento. Eu disse a vocês que Salomão pediu sabedoria e Deus atendeu esse pedido. E eu quero dizer já para você fazer uma aplicação na sua vida que sabedoria é uma coisa que Deus dá sem lançar em rosto. Deus dá, como nos diz o apóstolo Tiago, liberalmente. Deus, quando nós pedimos algo para Deus, Ele pode dizer sim, não e espera. Para sabedoria, Deus, Ele não diz não e Ele não diz espera. Ele dá. Liberalmente. É só pedirmos. Deus, me dê sabedoria. E Deus dá. E foi isso que Deus fez com Salomão. Só que de uma forma abundante, por atacado, eu diria. Deus abençoou muitíssimo a Salomão no seu pedido. O livro de 1 Reis diz que ele deu sabedoria a Salomão mais do que alguns sábios do Oriente e alguns sábios do Egito. Isso quer dizer que a sabedoria que Salomão tinha era maior que os sábios do Oriente e era maior que os sábios do continente africano, porque Deus o abençoou muitíssimo.
Ele compôs cerca de 3.000 provérbios. Na Bíblia, se você for analisar o livro de Provérbios, tem ali perto de 850 provérbios. E ainda temos que descontar o capítulo 30 e 31, que são de Agur e da mãe de Lemuel. Então tem muito mais provérbios que Salomão elaborou do que aqueles que estão na Bíblia. Compôs 1.005 cânticos. Parece Charles Wesley, o irmão de John Wesley, o fundador do metodismo. Ele era uma pessoa que tinha um dom para compor, e um dom extraordinário de Deus. Ele compôs mais de 7.000 hinos durante a sua vida. Perto dele, Salomão parece simples e humilde, mas isso era apenas um atributo que Salomão tinha entre muitos. Charles Wesley não fez nada na sua vida, além de compor hinos na sua época. Salomão falou das árvores, desde o fungo que nasce na parede até o cipreste mais alto. Salomão falou dos animais, falou dos répteis, falou das aves, falou dos peixes, todos os assuntos em que você pudesse entrar com Salomão. Salomão discorria de uma forma magistral, de uma forma extraordinária. Se você perguntar alguma coisa sobre física quântica para mim, nós não vamos conversar, porque eu não sei quase nada de física quântica. Se Salomão vivesse nos dias de hoje, ele saberia entrar e sair de qualquer assunto, porque ele era instruído em tudo o que existe. Por quê? Porque ele corria atrás e a mente dele ajudava ele a captar tudo aquilo que ele aprendia. Bom, mas já falamos do seu conhecimento. Vamos falar, Salomão não era apenas sábio e inteligente. Salomão também era famoso. Outra particularidade que as pessoas procuram hoje. Inteligência é algo muito bom. Temos algumas mentes aqui no Brasil a quem recorremos quando queremos saber de algum assunto específico. Leandro Carnal, Luiz Felipe Pondé e outros, Clóvis de Barros Filho e outros que despertam aguçam a nossa curiosidade. Estou falando de gente que nem cristão é. Mas ele não era apenas inteligente e sábio, ele também era famoso. Uma particularidade que muitos procuram hoje, principalmente os jovens. A fama de Salomão, ela atingiu toda a terra conhecida. Em todo o mundo conhecido, Salomão foi admirado pela sua sabedoria. Se nós formos ver o próprio Jesus, a fama dele foi uma fama regional, vamos assim dizer. Eu sei que tem uma parte que os gregos procuram Jesus, mas não está implícito no texto de que aqueles gregos vieram da Grécia procurar Jesus para saber se a sua fama teria chegado nas ilhas gregas. Ao que tudo indica, a fama de Jesus ficou ali num raio de aproximadamente 300 a 500 quilômetros de onde ele sempre viveu. Já a fama de Salomão, ela foi muito maior, a ponto da rainha de Sabá, a rainha lá da África, lá do sul do continente africano, vir conversar e conhecer a Salomão pessoalmente e testá-lo com enigmas que ela trouxe para saber se Salomão era tudo aquilo mesmo que dele falavam. A Bíblia diz que a rainha de Sabá ficou como fora de si. Em outras traduções, vai dizer que ela desmaiou ao reconhecer a sabedoria que havia em Salomão. E é interessante notar que ela reparou
no assentar e no levantar dos seus servos. Eu não sei o que pode haver de interessante em você sentar e levantar, mas isso chamou a atenção da rainha de Sabá e ela ficou como que fora de si. E ela disse uma frase que entrou para a história. A frase dela foi essa: não me contaram nem a metade. Quando você conta a história para alguém, a tendência é que você aumente a realidade. Já ouviu história de pescador? Ele começa dizendo que pescou um peixe desse tamanho. E daqui a pouco o peixe já quadruplicou do tamanho, porque você vai aumentando o tamanho do peixe. Mas no caso de Salomão, tudo aquilo que contaram para ela, e eu acredito que tenham aumentado, quando ela conheceu o personagem de fato, ela disse: não é nem a metade do que me contaram. Salomão era famoso. Mas ele não foi apenas sábio, inteligente e famoso. Salomão também foi rico. E rico numa proporção tal que alguns estudiosos vão dizer que foi o mais rico de toda a história. Quando você vai pesquisar isso na internet, você encontra uns dizendo uma coisa, outros outra. Eu não vou entrar no mérito se foi ou não foi o mais rico de toda a história, mas o que eu posso dizer para você é que ele era muito rico. E para te dar uma proporção disso, quero falar algumas coisas. Primeiro, de que a Bíblia diz que na época de Salomão, a prata era como pedra. Algo sem valor, algo que era descartado, algo que não fazia diferença nenhuma ter ou não ter. Vá pesquisar o valor do grama do prata para você ver como Salomão era rico. E uma outra coisa que eu quero dizer a respeito da sua riqueza é de que alguns estudiosos fizeram um cálculo da riqueza de Salomão. Para você ter uma ideia, hoje a pessoa mais rica do mundo é Jeff Bezos, o dono da Amazon, não é mesmo? Ele tem uma fortuna estimada em 120 bilhões de dólares. Isso dá algo em torno de 800 bilhões de reais. É muito dinheiro. Mas a estimativa de riqueza de Salomão à sua época é de 2 trilhões de reais. Essa seria a fortuna que Salomão adquiriu para si. O que daria para comprar 2 trilhões de reais? Eu não faço ideia. Daria para comprar, eu acredito que quase que o Brasil inteiro, com 2 trilhões de reais. É muito dinheiro. Salomão foi rico assim. Mas Salomão não foi apenas sábio e inteligente, nem famoso e nem rico. Salomão também tinha uma coisa muito admirada nos dias de hoje, algo chamado virilidade. Salomão era homem, e homem com H maiúsculo. A Bíblia diz que Salomão tinha 700 mulheres e 300 concubinas. Mulheres que ele adquiriu fazendo negócios, pactos, uniões com outros países, com outros povos, com outras nações, com outras cidades. E o rei daquela cidade, daquele lugar, dava uma das suas princesas como presente a Salomão para consolidar o pacto, para que as nações fossem amigas de fato. E Salomão tinha todas essas mulheres. É verdade que a Bíblia nos informa apenas de um filho de Salomão, seu filho Robão. Não se sabe se Salomão teve mais filhos. Com 1000 mulheres dava para ter muito filho. A Bíblia se cala a esse respeito. Não sei se porque teve muitos e para
E para falar de todos gastaria muito tempo, ou se foi apenas Roboão. Mas fato é que Salomão teve muito sucesso naquilo que muitos homens desejam hoje, que é esse lado masculino, de uma maneira evidenciada, assim como Salomão teve. Mas Salomão não foi apenas sábio e inteligente, nem famoso, nem rico, nem viril. Salomão também, ao que tudo indica, foi belo, gozou de boa saúde. Ele era filho de Davi, e a Bíblia fala que Davi era ruivo, de gentil aspecto. Ele era belo à sua maneira, mesmo que os ruivos naquela época não fossem bem vistos, vamos assim dizer. Havia um preconceito contra os ruivos, mas a sua mãe Batseba, ao que tudo indica, era bonita, porque chamou a atenção do rei Davi quando estava no alpendre do seu palácio e ela nadava nua abaixo dele. E sem contar que um dos seus irmãos, chamado Absalão, não da mesma mãe, mas do mesmo pai, era um homem mais bonito de Israel. Então tudo indica que Salomão, sim, era um homem de gentil aspecto, era um homem belo e gozava também de boa saúde, porque morreu velho, já farto em dias. Mas Salomão não era apenas sábio e inteligente, não era apenas famoso, não era apenas rico, apenas viril, apenas belo e gozava de boa saúde. Salomão tinha uma coisa que muitos querem hoje, o que é poder. Salomão era um homem poderoso. Durante o seu reinado, houve paz em Israel. Não houve guerra, nem rumores de guerra durante os 40 anos do seu reinado, porque ele tratava com as nações, ele era político, ele era capaz, ele era arguto para fazer aquilo que melhor fosse para a sua nação. E isso lhe dava poder e paz perante os seus supostos inimigos que faziam paz com ele. Bendito seja o nome do Senhor. Assistindo uma série chamada House of Cards, uma certa feita, o protagonista da série, que é interpretado pelo Kevin Spacey, falando com um intermediário, ele quebra a quarta parede e olha para a câmera e diz: eu desprezo quem escolhe dinheiro em vez de poder, porque você pode ter dinheiro, mas nem sempre o poder vem junto com o dinheiro. Agora, se você tiver poder, o dinheiro é apenas uma consequência. E Salomão tinha ambas as coisas, dinheiro e poder. Então nós fizemos uma análise desse personagem chamado Salomão. Tinha todas as coisas que os homens procuram hoje. E é por isso que eu digo que foi o maior vida louca da história. Porque vida louca é isso, uma pessoa que vive para satisfazer os seus desejos, vive para satisfazer os seus prazeres. E Salomão fez isso como ninguém, porque nós muitas vezes fazemos isso com o salário do mês, mas no mês que vem nós temos que pagar a fatura do cartão. Salomão não tinha esse problema. Nós fazemos isso, mas muitas vezes temos que arcar com as nossas consequências. Salomão não tinha esse problema, porque ele era a pessoa mais poderosa do reino. E alguns estudiosos dizem que era a pessoa mais poderosa do mundo na ocasião. Muitas vezes nós damos vazão a isso, mas nós temos que arcar com consequências em relação ao nosso cônjuge, em relação a nossas amizades. Salomão não tinha nada disso. Tudo aquilo que os olhos dele desejaram, ele não negou. E é por isso que eu digo que Salomão foi o maior vida louca da história. Esse cara que viveu tão intensamente, essa pessoa
que se desviou da presença de Deus. Sim, senhores, se desviou. Começou a adorar outros deuses. Começou a sacrificar para outros deuses. Ouvindo o conselho de suas mulheres. Sim, as suas mulheres o levaram a pecar. A ponto de, a Bíblia diz que ele sacrifica até mesmo a Moloque. Moloque era um deus cananeu que exigia o sacrifício de crianças. Não está implícito no texto que Salomão fez isso. Não está. Mas eu posso conjecturar que até mesmo talvez isso ele tenha feito, se desviado de tal forma da presença de Deus, a ponto de se tornar, eu não tenho outras palavras para descrever, um desviado. Fora do alcance da graça de Deus. Fora do alcance do amor de Deus. Mas essa mesma pessoa, ao final da sua vida, escreve o livro de Eclesiastes. E como eu já disse no início dessa pregação, me parece uma pessoa cética, me parece uma pessoa que não está satisfeita com nada, e é a verdade. Ele diz, tudo é vaidade, tudo é ilusão. O conselho que Salomão tem para deixar para nós, que sonhamos com todas essas coisas que eu falei aqui, com conhecimento e inteligência, Salomão diz, é vaidade. Muito conhecimento é enfado. Para aqueles que querem ser famosos, Salomão vai dizer, isso não te leva a nada. Não preenche o vazio que você tem dentro de você. Para aqueles que querem ser ricos, que querem ter muito dinheiro, Salomão foi talvez o mais rico de toda a história. E isso não o impediu de ser infeliz. Porque o dinheiro pode ajudar você na sua felicidade. Mas garantia de felicidade, o dinheiro não é. É só você perguntar para gente muito rica que você vai saber. Para aqueles que gostam do sexo oposto, sejam homens a gostar de mulheres ou mulheres a gostar de homens, para ter no amor a realização da sua vida, Salomão diz, nada me adiantou, apenas me serviu como pedra de tropeço para que eu desviasse dos caminhos do Senhor. Para aqueles que amam a beleza, Salomão diz, no capítulo 12 de Eclesiastes, olha, vai chegar um dia em que a lei da gravidade vai funcionar, tanto em você homem como em você mulher, e as coisas vão começar a fenecer, a cair. Ele fala isso, depois leia o capítulo 12 do livro de Eclesiastes. E você vai ver essa realidade lá. Aquilo que é belo hoje não durará para sempre. Pode fazer plástica, pode fazer o que você quiser, né? Procedimentos abdominais, tudo que você, todos os procedimentos estéticos que existem hoje. O tempo vai chegar em que nada disso mais irá funcionar. Remédios não tem. Para você que deseja poder, para você que quer ter poder na vida, Salomão teve poder, mas ele abusou do seu poder. O problema de pessoas como Salomão é que eles começam a acreditar que eles são seres infinitos, de que tudo irá durar para sempre. Mas não será assim. Não foi assim com Salomão, não é assim comigo e não será assim com você. O tempo chegará e todos nós encontraremos com a morte. Todos nós. Os que não formos arrebatados, tenha certeza, você vai morrer. E Salomão, no final da sua vida,
depois do ceticismo apresentado durante todo o livro de Eclesiastes, quando chega na hora de fechar o livro, em que você vai dizer, se ele acabar o livro assim, esse livro não vai entrar no cânon, porque não existe nada aí que fale a respeito de servir a Deus. Mas quando chega nos 2 últimos versículos, Salomão termina o seu livro dando 2 conselhos para aqueles que procuram por esses prazeres durante toda a vida. E ele fala de uma maneira muito sucinta, dizendo de tudo o que se tem ouvido, ou seja, de tudo o que eu falei, ou de tudo o que falaram de mim, que foi tudo isso que eu disse durante essa pregação para culminar nos 2 versículos que nós lemos. O fim é, disse Salomão, primeiro, teme a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, já escreveu Salomão no livro de Provérbios. Teme a Deus. Não é ter medo, mas é ter respeito e reverência pelo Senhor. Saber quem Deus é e saber quem você é. Saber que o poder pertence a Deus e Ele não negocia e nem compartilha isso com ninguém. O poder pertence a Ele. E é por isso que eu deixei ele por último para falar sobre a vida de Salomão. Que tudo o que Salomão fez era influenciado pelo seu poder. O poder pertence a Deus e não a nós. Então nós precisamos saber quem Deus é, mas precisamos também saber quem nós somos. E o que nós somos? E o que Salomão demorou para entender, mas no final da sua vida ele compreendeu, é que ele era um ser finito. Ele era um mortal, de que ele iria morrer e iria para a eternidade. E se ele continuasse no seu caminho, ele iria morrer sem Deus. E a sua eternidade seria de sofrimento. Salomão percebeu isso no finalzinho da sua vida, mas ele percebeu. Teme a Deus, porque este é o dever de todo homem. Saber quem Deus é e quem nós somos. Saber o lugar de Deus e saber o nosso lugar. Segundo, teme a Deus e segundo, guarda os seus mandamentos. Guarda os seus mandamentos. Porque é guardando os mandamentos que nós provamos o nosso amor para com Deus. Guarda os mandamentos. Aquilo que está na palavra do Senhor. Guarda. Viva. Guarde no seu coração. Viva intensamente. Não nos requisitos que eu deixei aqui, mas naquilo que está aqui. Viva intensamente a palavra. Coma desta palavra. Beba desta palavra, porque esta palavra transmite vida, essa palavra transmite vida e não é qualquer vida, é vida zoe, é vida eterna. Então, primeiro, temer a Deus, segundo, guardar os seus mandamentos, porque Deus há de trazer juízo a todo um homem. Aquilo que tem feito, quer seja bom, quer seja mal. Um dia nós seremos julgados por Deus. Um dia Deus há de nos julgar. E seremos julgados pelo que aqui fizermos. Pelo que fizermos no tempo de vida que Deus nos dá. Aproveite a vida, mas aproveite na presença de Deus. Essa listinha que eu coloquei aqui é uma listinha segundo o homem. É por isso que eu digo que ninguém viveu intensamente mais do que Salomão, sob os preceitos humanos. Mas, se você quiser saber quem viveu intensamente sob os preceitos divinos, aí nós teremos que contar outras histórias. Salomão não serve. Que esta palavra possa ficar no seu coração e na sua vida. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.